Seminário virtual sobre patrimônio. Estamos numa dinâmica diferente, porque a gente está fazendo presencial. Meu currículo cultural. Sou produtora cultural Ana Virgínio, graduada em Geografia, especialização em Psicopedagogia Institucional, especialização em História do Museu, brincante do Maracatu Coração Nazareno, sou membro do Conselho de Cultura Municipal de Vicência e Turismo e sou parecerista das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Esse projeto tem um incentivo da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, do Ministério da Cultura, do Governo de Pernambuco e da Secretaria de Cultura. Temos como intérprete de Libras a professora Elisângela Silvino. Nosso assunto hoje será Memórias de Vicência. Então, vocês podem observar a imagem, né, da nossa cidade, num período que não é o nosso, retratando como era a arquitetura e como se fazia essa população daquele período. A gente observa aí o centro da nossa cidade, o Centro Histórico de Vicência. A vida cultural de Vicência também é recheada, levando em consideração que em Casa Engenho havia pontos comerciais. Nesses barracões era um lugar de compra, mas também diversão, cirandeiro, presepeiros e brincantes, de todas as influências, como o cavalo marinho e o coco, se apresentavam. Essas manifestações moldavam a vida do homem e da mulher do campo. Nelas encontravam os meios e modos de expressar sua arte, como, a pretextos de trabalho, se tornaram elementos para as atividades lúdicas que cada brincante pretendesse expressar, de mostrar a história do lugar, a fim de criar nesses munícipes o entendimento de sua história e a história enquanto patrimônio. Então, nessa imagem, vocês vão observar também o centro da nossa cidade. Observamos que as casas, elas têm suas arquiteturas, né, rústicas daquele período. A gente vai ver aí casas do barroco, casas, seus casarões e também os barracões, que hoje estão os pontos comerciais de Vicência. Antes era dessa forma. Mais uma imagem que fala sobre a história de Vicência, porém na atualidade. Então a gente vai ter aí o mercado regional, após o mercado, onde a gente conheceu ali aquele bom de preço. Mais para lá a gente tem a casa de Manuel Correia de Andrade. À frente a gente tem a igreja, a matriz de Vicência, e ao lado a gente tem a escola Padre Guedes, que não é aqui que a gente está hoje. É uma das primeiras escolas da cidade de Vicência. Ela tinha o nome de Escolas Reunidas Juvenato Padre Guedes. Então, em 1850, as terras do município eram conhecidas apenas como um richão rural. O que é isso? Era porque naquele período lá, no início da nossa história, Dona Vicência Barbosa de Mello, ela tinha um rancho, e desse rancho foi se formando o povoado de Vicência. Subiu a categoria de vila, foi distrito da cidade de Nazaré da Mata, e após sua emancipação se tornou e subiu a categoria de cidade. Então temos aí, apesar de não ter denominação, conta-se que ali havia a residência de uma senhora muito católica, conhecida pelo nome de Vicência de Mello. O rancho de Dona Vicência era constantemente procurado pelos almocreves. Quem são esses? É o que a gente conhece hoje, por exemplo, pessoas viajantes e comerciantes. Esses comerciantes residiam em Goiânia, mas como não existia um meio de transporte que fosse eficaz para que eles retornassem para suas casas, à noite eles se hospedavam no rancho de Dona Vicência. Então, que viajavam para Goiânia e municípios vizinhos. Essa localidade, que pela posição geográfica tornou-se um ponto de encontro daqueles condutores de mercadoria que o procuravam para descansar, foi gradativamente tornando-se um povoado. Nas proximidades de sua residência, Dona Vicência construiu uma capela sobre a invocação de Santana, reservando para o patrimônio 40 braças de terra. Quando ela faz essa doação de 40 braças de terra, ela quer dizer que
o espaço entre a casa dela e a construção da igreja. Então, até onde nós estudamos, entendemos que a casa de Dona Vicência, ou seja, o seu rancho, era onde hoje é a Biblioteca Pública de Vicência. Então, aí agora, ao meu lado, né, nós temos o professor Wenis Gomes Barbosa, graduado em História e fez mestrado em Educação e é produtor cultural. Ele vai dar esse pequeno espaço de tempo para falar sobre as memórias de Vicência. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos e todas. Quero primeiro agradecer o convite para participar dessa roda de conversa. Destacar especialmente que Vicência é um lugar que eu gosto muito e tenho interesse, inclusive, em aprofundar algumas discussões relacionadas à história e à cultura da cidade. Já faz um tempo que a gente percorre algumas fotografias, você mostra aí algumas coisas que a gente tem mostrado com relação à formação urbana da cidade. Se a gente for lá para o centro, como a gente já fez essa aula lá no pátio da igreja, percebe que existe muita coisa que mudou da foto para a realidade. E nesse sentido, falar sobre as memórias de Vicência é revisitar esse espaço que não é tão pacífico como a gente imagina. Toda a cidade ela é resultado de conflitos, de fluxos e refluxos de interesse. As pessoas que moram na cidade, elas buscam intencionar, inclusive, falar sobre os seus direitos e os seus desejos. Vicência é uma cidade que é formada especialmente pela população indígena, que foi, de certa maneira, aglutinada de forma violenta à população africana e à população europeia. Vicência surge de forma muito desorganizada lá no século XVIII, quando os primeiros engenhos vão ser doados, né, a partir da invasão europeia, e essas sesmarias elas vão ser doadas. Para que a gente possa ter uma dimensão disso, é como se você estivesse em casa, lá no seu conforto, e chega alguém de fora e lhe arranca de casa e diz: agora essa casa agora é minha. Muito da formação do que a gente tem hoje é justamente fruto dessa violência. E interessante lembrar ainda que nesse conflito todo e no confluio de histórias e memórias, a gente até hoje tem dívidas históricas em Vicência que a população majoritariamente negra da cidade ela não ocupa os centros, né? O centro da cidade, e hoje ocupando os bairros mais caros, eles são destacados pela população branca e, de certa maneira, poder aquisitivo alto. Exatamente, resultante desse período todo de exploração e de dominação. A nossa população, a população negra e indígena, ela acaba sendo marginalizada. Então, o que a gente tem de memória, a gente vai percorrer essa cidade marginal, né? O meu recorte vai ser mais nesse sentido. Quando o professor Wenis fala sobre esse centro da nossa cidade, a gente vai reportar que os senhores de engenho, as suas casas, né, do centro, estavam localizadas no centro da cidade, onde essa elite de Vicência se formou. Os trabalhadores, as pessoas de cores, como ele falou aí, elas vão morar em outros ambientes, que a gente pode chamar de ambientes mais periféricos, não é assim? As pessoas denominadamente e autodenominadas negras, né, elas ocupam esses espaços, não no centro, mas na periferia, porque é uma questão de orientação política, não é? Mas vamos lá. O que é memória? A memória é um recorte. Todas as vezes que a gente pensar num acontecimento, a gente está usando memória. E esse recorte, ele enaltece e também ele demoniza. Então, quando a gente vai olhar a história de Vicência, geralmente vocês vão ver as narrativas sempre enaltecendo as grandes famílias. O meu interesse não é esse, né? As famílias já têm suas histórias consolidadas, a compreensão e o interesse que a gente precisa ter é para nós. Então, essa memória que foi recortada, ela exclui eu, exclui Ana, exclui todo mundo que está nessa sala aqui do terceiro ano B. Por quê? Porque em nenhum momento a gente consegue reconhecer as nossas influências na arquitetura do centro da cidade, porque a gente não foi educado para isso. Então, a memória, ela parte desse recorte de exclusão. E se não houver, por exemplo, tensões em momentos como esse, a gente acaba passando pela escola sem compreender que a cidade ela tem a nossa participação, né?
A mão de obra escravizada utilizada em Vicência, ela pode ser verificada nos gradis, inclusive da matriz, que tem umas sarcófagas lá. Tem alguns elementos no gradil das casas mais próximas a onde hoje é a casa de Naécio, ali na padaria de Naécio. E em oposição, onde hoje é a Universal, a gente ainda tem resquícios de características de arquitetura que não é propriamente europeia, né? Vicência quis se inserir nesse mundo, mas a gente sabe que a formação da gente não é essa. A formação da gente é especificamente popular e teve muitos artesãos que imprimiram suas identidades nesses elementos, tanto do ferro quanto da arquitetura, com as patibanas e tudo mais. Então, quando sempre falar em memória, lembrar de recorte. Vocês vão estar vendo o recorte do vídeo, né? Tá eu e Ana. Isso aqui pode se constituir em memória. Se você não tiver uma amplitude do que está acontecendo na sala, você vai excluir todo mundo. E a nossa sociedade vicenciana excluiu as nossas memórias. Então a gente não tem um destaque na população da cultura africana aqui. A população indígena apagada. A gente não tem com tanta veemência e continuidade a memória dos brincantes. A gente tem feito esses resgates recentemente, né? Vicência é a terra dos engenhos, mas é a terra dos brincantes de maracatu, de caboclinho, de cavalo marinho, de mamulengueiros, né? Vicência também é o lugar onde Moura, lá de Morupé, produz um trançado de cipós que dá origem aos balaios, enfim. E tudo isso é, de certa maneira, excluído. Porque se a gente observar o currículo da gente na escola, a gente não discute isso. Se a gente discute isso, a gente não tem memória. E a memória de Vicência precisa perpassar por esses lugares. Então, o que é que a gente reconhece primeiro como uma memória ancestral na cidade? Primeiro, o quilombo de Trigueiros, a gente tem como um símbolo de resistência na cidade ainda. Esses maracatus, os maracatus que vão sendo fomentados por incentivo da cultura, né? Há um repasse, inclusive, tanto da lei Rouanet, quanto as leis de Funcultura e agora os programas de fomento à cultura, como a PENAB e a Paulo Gustavo, elas são utilizadas para fomentar e fazer a manutenção dessas culturas, porque se não houver repasse, essas memórias elas acabam. Essas memórias acabam por falta de financiamento. Então, esse projeto, né, Seminário Virtual sobre Patrimônio, tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura e do Governo de Pernambuco. Quando o professor Wenis fala sobre esses recortes de memória e identidade, vale salientar que nós temos patrimônios vivos em Vicência. Né? Seu Calu, que é o brincante do mamulengo, e a mestra Vera Brito. Então, eles são patrimônios vivos de Pernambuco e Vera Brito é patrimônio vivo de Vicência. Quando a gente faz esse recorte visando a importância, é porque quando a gente, final de ano, a gente vai para as festas, a gente via tudo isso, né? A gente via uma ciranda, a gente via um mamulengo de Seu Calu, a gente participava daquele momento e os pais da gente, os avós da gente vivenciaram esse momento. Hoje a gente precisa de leis que protejam, que façam com que eles sejam respeitados, façam com que eles sejam incentivados, para que essas memórias dessa nossa cultura, dessa nossa herança chamada patrimônio, ela não seja esquecida e não seja apagada. A partir do momento que se cria uma lei, é porque ainda não existia o respeito ao qual aquele brincante, aquela cultura necessitava ter, e hoje, por lei, se torna quase uma obrigação o respeito, e para que ela não morra, porque assim, se um dia, né, Dona Vera Brito, ela não é eterna, artesã, mas a arte da palha da banana vai ficar. Quem vai prosseguir com essa história? Então o governo ele se preocupa com essa perpetuação desse patrimônio cultural. Então, como falava anteriormente, né, a memória é recorte e a história ela é usada como um suporte para apontar essas memórias. Já foi destacado aqui a importância dos patrimônios vivos, mas o que seria esse patrimônio vivo? São sujeitos e sujeitas, pessoas vivas, comuns, no nosso cotidiano, que têm um saber. O que é um saber? Sua habilidade de fazer algo que seja
tenha relevância cultural, histórica, social. Todo mundo tem saber, professor? Tem, todo mundo tem saber. Agora, acontece que há alguns saberes que são caros para a formação da identidade cultural da gente. Tem saberes que são importantes para a formação da identidade cultural de determinada comunidade. Por exemplo, Trigueiros, como é um quilombo, é caro para aquela comunidade a discussão sobre a manutenção de terreiros, a manutenção de maracatus, a manutenção de cavalos marinhos. É importante que aquela comunidade ela tenha essa referência cultural para que a gente possa dar lastre, né? E a gente consiga valorizar isso, reconhecer e valorizar. Já outros elementos dos saberes, como já foi citado de Vera Brito, Vera consegue fazer um artesanato de palha de banana e dar um tom daquela palha de banana que talvez nenhum artesão até então tenha despertado. O que é que faz ela patrimônio? O que é que faz ela ser valorizada? É o saber passado para outras pessoas. Porque não adianta ter o patrimônio sem haver a passagem desses saberes. É preciso, aí pela lei, construir uma condição para que Dona Vera faça oficinas e ensine outras pessoas a terem as mesmas habilidades. As mesmas não, porque a gente não consegue, né? Mas ter a habilidade de conseguir trabalhar em cima da palha de banana e fazer as bonecas. Com relação a Moura, que é um rapaz que mora em Murupé, Moura usa cipó, que hoje é quase escasso o trabalho com cipó. Se a gente tem uma escassez com esse trabalho, é importante para a identidade cultural, né? Exatamente, para a identidade cultural do lugar, Moura ele consegue fazer uma oficina para ensinar os jovens a terem esse saber, a terem esse pertencimento. Então, toda essa cadeia de sujeitos e sujeitas que tem memórias e tem saberes e fazeres, né, nos seus ofícios, reconhecido pela comunidade como algo importante, esses saberes eles precisam ser dinamizados, esses saberes precisam ser espalhados, ensinados, tanto na escola de forma formal, de uma educação formal, como fora da escola, de uma maneira de oficina, de uma educação informal. Para isso, os museus fazem e têm essa expertise. Posto Comprido, por exemplo, tem um trabalho de formação contínua. Inclusive, Ana fez trabalho de museologia social lá, né? Formação de museologia social. E a função do museu ensinar, né? A gente tem os espaços como forma, mas esses espaços eles têm que ter função. E a função do museu é ensinar, é mostrar, é dizer o que não está dito. Por exemplo, as memórias afro-brasileiras de Vicência, elas são, de certa forma, subjugadas e não são discutidas. Elas só são lembradas no carnaval, com os maracatus, e o resto do ano, quando tem ações de cultura que vão sendo trazidas para dentro da escola ou em espaços públicos para haver essa mostra, né? Esse projeto tem um incentivo da Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo de Pernambuco e Secretaria de Cultura. Quando o professor Enes falou sobre maracatu, a gente perdeu, né, uma posição histórica em Pernambuco, porque assim, Vicência, onde registra o professor José Vicente, Bill Vicente, ele retrata que o primeiro maracatu surgiu em Vicência, no Engenho Sossego. E por falta de incentivo, por falta de colocação até dos órgãos públicos, Nazaré se tornou a cidade do maracatu, onde deveria ser a nossa cidade. Quando ele fala sobre a importância desses patrimônios, vale lembrar que os avós, até mesmo os pais, né, nossos, né, os avós de vocês no caso, eles foram trabalhadores rurais. Até porque quando sai daquele período da escravidão, que acontece a abolição, né, vai surgir aí uma classe também que precisa trabalhar para se manter. Então, após esse processo, vem a monocultura, que a gente diz que é uma monocultura que não é da cana-de-açúcar, e começa a surgir aí um quadro de trabalhadores rurais. Esses trabalhadores rurais, no maracatu rural, eles reproduzem o seu trabalho. Então, quando o caboclo joga a sua lança, ele está cortando a cana. Quando a lança está no chão, ele está apanhando aquela cana, certo? Quando a gente vê no cortejo de maracatu, reis e rainhas,
é porque foram obrigados, de certa forma, naquele período, colocar aquela representação que representasse a classe europeia, ou seja, os ricos que aqui estavam inseridos nesse contexto. Dizendo de fazendo outro destaque, né, a gente tem as benzedeiras, que são detentores do saber da medicina popular. Então, todo mundo aqui já viu uma benzedeira, ou teve contato com uma benzedeira, já foi numa benzedeira, para que fosse feito um trabalho de reza e de orientação, de certa maneira, em alguns adoecimentos que vão acometer corpos, né? Eu quando criança, fui para uma benzedeira. Eu acho que a maioria das pessoas aqui conhecem o trabalho de uma benzedeira. No passado também havia o trabalho da parteira, que quando não tinha condições de ter médico, né? As parteiras que faziam a vinda desses meninos ao mundo. Muitas mulheres, obviamente, tinham complicações na hora do parto, eram elas que conseguiam fazer o trabalho de facilitar o nascimento. Ah, mas elas foram formadas para isso antes? Não. São saberes ancestrais, que na vinda e na experiência da vida ali, da falta de tudo, porque o nosso povo sempre faltou tudo, para ele sempre teve tudo, mas para o nosso povo sempre faltou tudo. As parteiras eram as mulheres que faziam, e os homens também, alguns, faziam esse trabalho de parir, né? Esse parto, que hoje é tido nos centros médicos como parto humanizado, as mulheres faziam isso há muito tempo, né? Isso tudo com influência, né, aí das ancestralidades, da africanidade. Essas mulheres e esses homens dominam a medicina popular como ninguém, sabe do que tem dentro do mato que pode ser usado para fazer um chá. Então, se você perguntar a uma bisa ou uma avó nossa, ela vai dizer: olha, tá com dor de barriga, toma, come isso. Ah, tá com dor de cabeça, usa isso. Sem ter nenhum conhecimento técnico que a universidade produz. Isso é uma questão de clínica que a universidade não, e também é. Porque se a gente quer uma educação que seja plena, eu não posso excluir esses saberes da formação da universidade. As benzedeiras têm que estar na universidade. As parteiras têm que estar na universidade para falar sobre isso. Porque se não fala, a memória, como eu disse anteriormente, ela vai escolher só um recorte. E se não fala sobre determinadas coisas, essas coisas não existem. É como uma foto. Se eu estiver numa festa, tirar uma foto só de Calciline, que está ali, tem um mundo acontecendo ao redor de Calciline. Mas se eu tirar uma foto dela apenas, vai entender que só Calciline estava na festa. E a memória só vai ser aquela. Então, se eu não levar a benzedeira, a parteira, o brincante de maracatu, a mulengueira, a cirandeira para a universidade, trazer para a escola, né, como a gente vivenciou a questão das tranças, dos turbantes esta semana, se a gente não trouxer esses saberes para dentro da escola, a gente acaba tendo apenas um modo de educação. E aqui eu preciso fazer uma ressalva para quando a gente fala de memórias de Vicência, é que a gente não tem nem disciplina no fundamental que trate especificamente da história da cidade. E quando aborda, é elogiando as famílias patriarcais, e a gente precisa já abolir. A Casa Grande já caiu há muito tempo e a gente precisa garantir que essa Casa Grande esteja no chão. Porque diante de uma sociedade que se queira antirracista, que se queira formar uma cidadania, que todo mundo entenda quem é, o que está fazendo aqui, a gente precisa diminuir de forma assim, cabal, e talvez até excluir do nosso discurso esse perfil elogioso, né? Porque parece que sempre a gente tem saudade do passado patriarcal e a gente não valoriza e não potencializa o nosso passado do canavieiro, da lavadeira do Rio, que cantavam, porque as mulheres cantavam quando lavavam roupa aqui no Rio Sirigi. Isso se perdeu, né? Isso está se perdendo. Por quê? Porque a gente não tem valorização do ponto de vista educacional de garantir. Não é, eu não estou falando que porque tal ano fez, tal escola fez. Eu estou querendo dizer que não é pontual, isso tem que ser contínuo. De janeiro a dezembro, a escola tem que vivenciar a cidade. Então, o projeto Seminário Virtual e Patrimônio tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo de Pernambuco e Secretaria de Cultura. Quando o professor Wênis faz aí um pequeno momentinho, ele fala sobre o rio. Que rio é esse? Que pertence
a princesa do Vale do Sirigi, o Vale Sirigi, qual a importância desse rio para a nossa cidade. Ele também faz parte desse recorte de memória de Vicência. Principalmente por quê? Porque esse abastecimento de água vai favorecer o povoamento da nossa cidade, né? Ele vai se tornar parte integrante e importante para esse desenvolvimento. O rio Sirigi é o rio que corta a Mata Norte, né? Com o Capibaribe Mirim e o Trapanhaém, forma a bacia do Rio Goiânia, que é que drena essa região e que forneceu riqueza para a região. E aí a gente precisa fazer essa abordagem de forma crítica. O rio Sirigi, ao mesmo passo que deu riqueza para a nossa região, ele também foi violentado. Tá? Violentado de que maneira? As usinas derramaram e derramam ainda seus sucos podres dentro do rio, matando a fauna ictiológica dos peixes. Você não consegue mais encontrar peixe com facilidade. Pitu, eu não estou falando da bebida, eu estou falando do crustáceo. Pitu a gente não encontra com tanta facilidade mais. E aí, essa característica da cidade, né, e das cidades do Vale do Sirigi, elas vão sendo interrompidas porque os engenhos poluem, as usinas poluem, os engenhos poluem, as usinas poluem e, por incrível que pareça, a nossa sociedade também poluiu por muito tempo. Houve um derramamento de dejetos fecais dentro do rio, que ainda continua. Como também resíduos industriais. Exatamente, que acabei de falar das usinas. E isso encerrou, de certa maneira, o uso de forma sustentável do rio Sirigi. E o rio é uma maneira de nos conectarmos às heranças ancestrais. Eram pelos rios que os indígenas faziam suas rotas comerciais, suas trocas. E foi pelo rio que o colonizador safado entrou e invadiu o território. Né? Então, a gente precisa lembrar que hoje a gente não discute ele com profundidade, mas o Sirigi está lá. Algumas pessoas moram até na beira dele, mas não discutem ele. Na Rua do Sapo, que as pessoas chamam de... Não faz mais o uso, né? Ele não tem essa vida útil mais, devido a essa poluição. A fauna, que a gente vai chamar de mata ciliar, ela está sendo devastada porque ela é obrigatória para a preservação de espécies que sobrevivem ainda naquele rio. Então, hoje, a população colocou o rio quase no patamar invisível, certo? Porque a gente vai ter uma compesa com abastecimento de água, a gente vai ter os carros com água mineral e a população não faz uso. À medida que a população não faz mais o uso, ele deixa de existir. Ele tira toda a sua importância. E é nesse sentido que a gente vai enterrando as memórias, né? E aí eu pergunto, acho que já para a gente caminhar, já para... Então, agradecimentos ao Herém Padre Guedes, na pessoa da direção de Francisco e Betânia, a minha produção JM Consultoria, a intérprete de Libra, aos alunos que estão aqui presentes, né? Também tem o incentivo e o agradecimento à Secretaria de Educação, na pessoa de Eliane Silveira, a produção Áurea, e principalmente a minha família. Quero dizer também que eu tenho incentivo da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, do Ministério da Cultura, do Governo de Pernambuco e da Secretaria de Cultura. Quero agradecer imensamente a essa pessoa, professor Wendes, de coração humilde, mas porém de uma inteligência que eu admiro a cada dia. A importância dele não está no currículo, está na qualidade, no ser da pessoa que ele é. Então, assim, que vocês se apropriem cada vez mais desse professor, porque vocês só tendem a crescer enquanto pessoa, certo? Ele vai dar continuidade, ele vai fazer seus agradecimentos. Peço desculpa a ele porque eu tive que interferir um pouquinho em alguns momentos, mas quero agradecer de coração a cada um de vocês pelo apoio. Então, como a gente estava falando, né? Esse esquecimento e esse apagamento, ele é muito presente na maneira que a gente vivencia a cidade. Se a gente pensar enquanto estudante, o que é que tem de memória na cidade, tem uma série de memórias. Mas como elas não estão organizadas, a gente acaba perdendo.
E aí eu preciso lembrá-lo enquanto... Eu não sou cidadão vicenciano, mas vivo a cidade, eu não sou daqui.